Atividade prática. Campo magnético da Terra. Para realizarmos esta prática, nós vamos precisar de duas bobinas idênticas. No caso, essas bobinas, elas contêm 24 espiras cada uma, então essa tem 24 espiras e essa também tem 24 espiras. Nós vamos precisar de um suporte, um multímetro para medirmos a corrente do circuito. Nós utilizaremos uma pilha, que será a nossa fonte de tensão, uma pilha de 1,5 volts, 1,5 volt. Nós utilizaremos também uma bússola para determinarmos a orientação da nossa montagem. Inicialmente, vamos medir o raio das nossas bobinas. Com o auxílio de uma régua graduada, podemos verificar o raio de 5 centímetros. Temos aqui o diâmetro de 10 centímetros, então o nosso raio é de 5 centímetros. Da nossa outra bobina, também diâmetro de 10, raio igual a 5. E a distância entre as bobinas é de 5,5 centímetros. 5,5 centímetros. A distância entre as bobinas. 5,5 centímetros. Vamos montar o nosso experimento. Para determinarmos o campo magnético da Terra, devemos colocar o eixo da nossa espira na orientação, de modo que ele fique orientado no sentido leste-oeste. Então, com o auxílio da nossa bússola, vamos determinar. Então, de acordo com a bússola, o sentido correto é este. Vamos colocar o suporte, montar o suporte por entre as bússolas, entre as espiras, entre as bobinas. Vamos posicionar a bússola sobre o suporte. Deste modo. Com o auxílio de um pino banana, vamos fazer a interligação entre as bobinas. Conectar uma bobina à outra. Deste modo. Vamos conectar a nossa fonte de tensão, que é a nossa pilha de 1,5 volts, em um dos terminais do nosso circuito. Deste modo. Assim. Com o auxílio do multímetro, nós iremos efetuar a medição de corrente. Com a nossa bússola já posicionada no interior das bobinas, vamos observar qual será o sentido da agulha da bússola quando alimentarmos o circuito. Então, vamos observar. Podemos observar que a agulha está se deslocando do norte para o leste. Vamos inverter o sentido da corrente, ou seja, inverter a polaridade do nosso circuito, invertendo os polos da nossa pilha, que irão alimentar o circuito. Vamos inverter a alimentação. Agora, a agulha da bússola deverá se deslocar do norte para o oeste. É o que está acontecendo.
Vamos agora verificar qual a corrente que está circulando pelo nosso circuito. Do mesmo modo, vamos alimentar o circuito, lembrando que o multímetro ele está conectado em série com as nossas bobinas, então vamos verificar qual a corrente. 1,11 amperes, esta é a corrente do circuito. O sinal de negativo indica apenas que a polaridade está invertida. 1,14 amperes. Então, essa corrente que está sendo mostrada no display do nosso multímetro é a corrente do nosso circuito. Então, essa foi a nossa atividade prática sobre o campo magnético da Terra.